Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil está entre os 10 países com a maior área irrigada do planeta, isto segundo um estudo feito pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Mas, de acordo com o Atlas Irrigação, o uso da água na agricultura irrigada representa apenas 20% da área potencial para a atividade. O governo já editou uma medida provisória para beneficiar os proprietários de áreas rurais irrigadas. A MP impede que o produtor perca a propriedade no caso de desrespeito às obrigações previstas em lei. Esta edição do Câmara Debate vai avaliar a MP e o Plano Nacional de Irrigação com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Eu sou Regina Assunção e a produção é da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindos, deputado Zé Silva, deputado Edmilson. Bom, primeiro, eu queria que os senhores comentassem com a gente sobre essa medida provisória, de que forma que ela vai beneficiar realmente o produtor que usa a irrigação. Olha, a Lei 12.787 de 2013 é uma grande conquista para a agricultura em geral e particularmente porque ela cria uma política de irrigação. Esses dados aí, relativos de 20%, eles estão corretos, mas sempre tem que se relativizar, porque em termos mundiais, 70% da água que é potabilizável, a chamada água doce, né, ela é usada em agricultura. E o Brasil mantém essa média, algo em torno de 72%. Acontece que na Amazônia há regiões áridas, no Marajó até 6 meses, muitas vezes, sem água. Belém chove todos os dias, né? O Brasil e a própria Amazônia são muito heterogêneos em termos climáticos. No entanto, na Amazônia em geral, mesmo onde chove menos, chove muito. Se nós considerarmos com a região, digamos, do semiárido nordestino e parte do que seria a região sudeste, tanto Espírito Santo quanto o Minas Gerais, região do deputado Zé Silva. O Zé do Povo Silva, né? Então, essa lei ela é muito importante porque, como ela cria uma política, ela estabelece formação técnica, financiamento e também obrigações. Mas ela cria exatamente possibilidades de investimento em projetos. Então, se há uma área que necessita de água para produzir qualquer produto, consorciando produtos ou um produto exclusivamente, o agronegócio em geral é monocultura, né? Então, é possível criar determinadas barragens, sistemas de irrigação que atendam a coletividade em áreas, por exemplo, públicas, em que essas terras irrigadas, baseadas em projetos, ou seja, sistemas de engenharia, possam ajudar no desenvolvimento agrícola do país, né? Ou até mesmo agropecuário do país, né? Então, isso é possível. Então, há de se ter política de desenvolvimento para isso, há de se ter fonte de financiamento. Então, a briga dos mineiros para incluir vários municípios mineiros e do Espírito Santo também na área da Sudene, ela visava isso. Do semiárido. Ter recursos, quando esses recursos existirem, porque agora está zerado o FNE, né? O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, mas quando os recursos já forem abundantes, quando eles existirem, Sudã e Sudene, Centro-Oeste, que eles possam também ser aplicados na região pobre de Minas, que é muito próxima, poderia até criar, vão em tese, um novo estado com parte da Bahia, parte do Espírito Santo e parte de Minas, com uma certa homogeneidade climática de riqueza do solo, né, de maior ou menor de pluviosidade, índices pluviométricos muito parecidos. Então, até a produção essa, também, digamos, é a ideia de fazer projetos para, digamos assim, num país desigual em termos de irrigação natural, você diminuir a desigualdade, possibilitando, portanto, o desenvolvimento agrícola. Mas, quando há investimento público, há exigências. Você tem que cumprir normas nas terras públicas com investimento público. E o debate aqui é exatamente esse, porque tem 45 artigos a Lei Nacional de Irrigação, né, de 2013.
A medida provisória, que é de número 824, ela cria apenas 2 incisos no artigo 38. Só que esses 2 incisos, eles, se não forem bem trabalhados, eles podem desobrigar o cumprimento da lei e gerar uma situação de incentivo a quem descumpra e continue tendo os benefícios do investimento público. Pois é, deputado, eu queria que o senhor explicasse isso, se tem condições de aperfeiçoar esse ponto da MP. Bom, primeiro é importante ressaltar que a irrigação, essa lei, a 12.787 de 2013, ela é uma grande conquista, ela foi debatida há muito tempo no Congresso Nacional. Eu ainda estava lá no campo como extensionista da Emater, estive como presidente da Emater de Minas, e tive a honra de chegar no Congresso, deputado Edmilson, e ter o artigo 14, que é da minha autoria, e o relator, deputado Paulo Pial, mineiro também, atual prefeito de Uberaba, também agrônomo, que prioriza a agricultura familiar nos projetos públicos. Até porque, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, essa medida provisória, o que nós estamos tratando nesse momento aqui, são de projetos públicos, de terra pública, que o governo compra e faz, é chamado de perímetro irrigado. Aí tem a nossa Codevasf, que é a Companhia Desenvolvendo o Vale do São Francisco, que ela é fantástica o seu trabalho feito pelo Brasil com os perímetros irrigados em Petrolina, Juazeiro, mas especialmente eu destacaria aqui o projeto Jaíba, no norte de Minas Gerais, que é o maior projeto de irrigação da América Latina, e lá são 100 mil hectares, e o projeto Gorotuba, que também é próximo ao projeto Jaíba, como tem outros perímetros irrigados, especialmente na região da Sudene, região do semiárido. Então, nós estamos tratando de terras públicas que foram cedidas, vendidas para esses agricultores, né? E é importante destacar as dificuldades, mesmo o deputado Edmilson falou nos momentos áureos, na década de 70, quando começou a Revolução Verde, que tiveram muitos recursos, mas mesmo com muitos recursos, faltaram muitas coisas do governo. Faltou, por exemplo, assistência técnica. O projeto Jaíba, com 1.862 agricultores familiares, onde cada um, você que está assistindo, recebe lá um tamanho equivalente a 5 campos de futebol, ele não tinha um agrônomo para levar assistência técnica. Foi quando, no ano de 2004, nós colocamos lá 30 extensionistas rurais, que são os agrônomos, técnicos agrícolas, agrimensores, como o deputado Edmilson, de profissão, e isso transforma essa região. Só que o desafio, e que trata a lei e trata a medida provisória, é que a água ela é paga. Então, é diferente, é como você que tem na sua casa, você abre o registro para consumir para as atividades domésticas, lá é utilizada essa água para irrigação. Aí tem muitos fatores que influenciam. Um deles é a eficiência da irrigação. Por exemplo, o projeto Gorotuba em Janaúba, que também é no norte de Minas, começou, as obras estão paradas já desde 2014, de 15 milhões para trocar o sistema de irrigação, onde quase 70% dessa irrigação é um sistema, tipo uma bica, quem conhece aí o meio rural, se perdendo não só pela transpiração, pelo calor, mas também se perdendo ao longo do tempo. Então é fundamental nós termos com clareza que são projetos públicos e que, especialmente, eles todos são na região da Sudene, do semiárido, e o deputado me deu uma grande oportunidade, né, do meu projeto de lei, que já está também tramitando no Senado ou na Câmara dos Deputados, para incluir mais 82 municípios mineiros na área da Sudene, porque a Sudene é Superintendente Desenvolvendo o Nordeste. Eu tenho uma visão um pouco diferente, esse debate é importante aqui no Congresso Nacional, de que se tem pouco recurso, mas mesmo tendo pouco recurso, é preciso que os iguais sejam tratados igualmente. Eu não posso ter os iguais tratados de forma diferenciada. E o Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, parte do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, tem as mesmas condições, eu vou falar um termo técnico, agora é dafoclimática. Você que está assistindo é quando eu pego a evapotranspiração. É quando eu vejo o sol, o vento, o calor, o solo, isso tudo junta e puxa água, né? E falta água. E então, por isso que essa medida provisória e tanto esses projetos de leis que eu citei da nossa autoria, e tenho certeza que vai ter o apoio aí quando vier para o plenário, já fica pedido o apoio aqui do deputado Edmilson Rodrigues, né? Agora, já fica o pedido, viu, deputado? Eu espero porque a situação de Samarco acabou dando discurso para os mineiros, mas esses municípios, a favor da aprovação da inclusão de novos municípios. Mas os da mais Samarco, 80, hein? Tem os 82, porque é a região que já foi estudado ao longo do tempo, né? Faz parte. São municípios que precisam, por exemplo, em grande parte de drenagem, não é isso? Agora, de irrigação. A Agência Nacional de Águas, ela já diz que a maioria dos projetos de irrigação estão no Sudeste.
Com essa medida provisória, será que eles vão ser utilizados no Norte, no Nordeste também? Não, na verdade, me perdoe, mas na verdade, a maioria dos projetos públicos estão no Nordeste. No Nordeste, Agora, a área maior, porque o projeto Jaíba, que é no norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia ali, ele é grande, ele tem 100 mil hectares. E lá, Edmilson, lá tem 2 tipos de produtores. Tem o produtor que não é da agricultura familiar, que são áreas, eles chamam de empresariais, que é de 50 até, parece 400 hectares, que numa licitação pública eles se habilitam e tem que cumprir. E tem os da agricultura familiar, que é quase 2 mil, que são 5 hectares, que ele recebe a irrigação pronta e a sua residência. São muito pequenos, me permite o diálogo? Sim. Eu vou pedir só um minutinho, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo e o programa volta já. O Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é o Plano Nacional de Irrigação. Os deputados convidados são Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Zé Silva, do Solidariedade de Minas. Bom, deputado Edmilson, o senhor tinha começado a falar sobre os riscos dessa medida provisória e que pode até prejudicar os demais que estão cumprindo realmente o que prevê a lei. Eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente o que pode ser melhorado. Regina, só para o povo entender, é uma medida provisória, ela já está vigindo, já é lei, não é? Agora, há uma comissão especial. Eu espero que alguém que assuma a relatoria, né, faça um bom plano para os debates, para enriquecer. É pequena a medida provisória, a alteração que ela faz em relação à lei, mas é muito importante. Se ficar como está, eu acho que é um prejuízo. Porque como foi proposto, os 2 artigos, o pequeno produtor familiar, que tem até 5 hectares, pega um recurso, vamos dizer, do Banco do Brasil, para produzir pimenta do reino, em Bocajuba, no Pará. Ali não há um projeto de irrigação, estou supondo. Se houver um problema de chuvas intermitentes e prejudicar o pimental, ele acaba perdendo aquela minifúndio. Então, para esse pequeno, nós temos que ter um carinho maior, porque ele tem pouca capacidade de resistência. É diferente o agronegócio. Vamos pegar a transposição do Rio São Francisco. Uma das grandes críticas ao projeto, até o bispo fazia greve de fome, lembra? Mesmo sendo eleitor do Lula, essa contradição, ele dizia, a maior parte dessa água transferida é para o agronegócio, era esse o argumento. E é verdade, irrigação, para viabilizar a produção. Então, um grande produtor, ou um pequeno produtor, ou um médio produtor, tem que ter o mesmo tratamento. O investimento é público, a terra é pública, a água é da União. E você, então, tem uma responsabilidade em manter esse ambiente. Há princípios a obedecer. Aqui ou ali há problemas. O que você não pode é desrespeitar a lei. Vamos supor, um princípio é o manejo sustentável. O outro princípio é a integração das políticas. Um outro, a articulação com o governo, iniciativa privada. Um outro, gestão democrática e participativa, ou seja, transparência, já que envolve terras, recursos públicos. O último, prevenção de endemias. Aí eu vou pegar essa, que nem é talvez a mais visível quando se trata de agricultura, mas água é vida, mas é também meio de transferência de doenças. Todos lembram daquela crise do cólera, que a qualquer momento pode voltar? Eu vi uma comunidade indígena que começou a produzir 60 cabeças de gado, daqui a pouco as crianças adoecendo e morrendo, eles não sabiam a fonte. A água foi usada de forma indevida, as fezes estavam produzindo a doença. Então, imagina que eu estou num projeto de irrigação onde tem 1000 famílias. É um grande projeto. Pequenas produtores, mas alguns grandes produtores. E vamos dizer, sendo eu pequeno ou grande, eu irresponsavelmente estou usando algum produto que está contaminando um veio que vai naturalmente prejudicar vários produtores. Ou que prejudique só a mim. Se eu insisto no erro, eu não devo merecer nenhuma punição. Do jeito que está aqui na medida provisória, antes você tinha um mês
suspendia o fornecimento de água para que você se adequasse. 120 dias, ou seja, 4 meses, já havia uma punição um pouco mais braba. E 180 dias você perdia, não só a água, Incentivo. perdia inclusive a terra, porque a terra é pública. Do jeito que está, o cara vai ficar 2 anos, 3 anos da vida inteira sem perder, reparar mesmo também o que ele dano. não cumpra a lei nacional de 2013. Aí é importante fazer essa mediação aqui, porque o objetivo da lei é bom. Qual é o objetivo? Você não pôde cumprir a lei, não foi porque você não quis. Em 180 dias você não conseguiu recuperar aquilo que o órgão fiscalizador exigiu. Mas você diz, eu quero fazer, é que eu não consegui em 180 dias. Só que pela lei atual, 180 dias você não conseguiu fazer aquilo que a fiscalização determinou, você perde a água e perde a terra. Aí o banco não lhe financia mais. Então, tem que ser 180 dias, tem que haver flexibilização. E quando houver flexibilização, qual é o tratamento que se dá a quem não cumpriu porque não pôde e quem não cumpriu a lei de forma intencional? Então, esses são um pouco os desafios. Bom, eu acho o seguinte, um ponto eu acho que tem que ficar pacífico, né? Na verdade, a medida provisória é para aperfeiçoar a lei. Um ponto de aperfeiçoamento, e que o deputado tem razão, precisa ser debatido e chegar num ponto que seja o mais adequado possível, é que a medida provisória é exatamente para não perder a propriedade. Sim. Então, esse é o ponto mais importante, do meu ponto de vista, desta medida provisória. Porque, como ele mesmo disse, são vários fatores que influenciam e esse agricultor pode não cumprir. Sim. Agora, realmente não, como eu disse aqui também, nós não podemos tratar os iguais de forma diferente, tem que tratar os diferentes de forma diferente. Então, é preciso realmente debater na comissão mista essa questão, se não cumpriu essas, nós chamamos de condicionantes. Agora, também, a lei, eu acho que é uma lei muito adequada, porque se com 90 dias eu tenho uma cultura que ela tem um ciclo de 120 dias, à medida que eu interromper a irrigação, evidentemente que o prejuízo é muito maior. Por isso que são 180 dias, porque todas as culturas no Brasil, a não serem frutíferas ou culturas permanentes, elas estão, as culturas perenes, elas estão contempladas com o seu ciclo de produção, desde o preparo do solo até a colheita. Então, eu acho que o momento realmente é importante e eu gostaria de ressaltar também aqui, eu falei um pouco desse tema, é um tema que inclusive me trouxe para o Congresso Nacional, é relativo à assistência técnica e extensão rural. Perfeito. Não tem perspectiva de sucesso de nenhum empreendimento rural, e isso está comprovado, inclusive no Censo de 2006, quando ele estudou todas as propriedades brasileiras, de que aquela propriedade que eu tenho assistência técnica, comparada com a que eu não tenho, eu aumento, eu saio com o valor bruto da produção por hectare, não de sequeiro, não precisa nem ser de irrigado, de R$ 369 por hectare ano para R$ 2.369. Então, aumento basicamente é quase 6 vezes o valor quando eu tenho assistência técnica. Então, é um ponto que eu estarei nesta comissão mista propondo esse aperfeiçoamento. Falou o agrônomo da Emater, né? Outro ponto que ele é fundamental. O Brasil, ele se espelhou no sistema de gestão das águas, no modelo francês, onde a comunidade participa, os governos participam através dos comitês de bacia. Então, nesta lei, a lei que é o marco regulatório da irrigação no Brasil, ele precisa, e é a oportunidade nossa, aqui, Edmilson, de colocarmos um pouco mais esse sistema de gestão, que inclusive foi debatido no Fórum Mundial das Águas, na semana em que nós lançamos aqui uma frente parlamentar de revitalização dos rios brasileiros, porque, como você disse, não adianta fazer a transposição do Velho Chico, do Rio São Francisco, se eu não tenho água. Então, eu preciso primeiro cuidar dos rios, né? Perfeito. Então, nesse momento, esta medida provisória é fundamental, aperfeiçoarmos para tratar os agricultores diferentemente com o seu porte e também podemos classificar, inclusive, por culturas. Porque tem um tal do K1, K2 que eles cobram dos agricultores, que a Codevasf nunca me convenceu dessa cobrança. Então, a água é cara para quem paga.
E é cara porque ela é vida também, né? Deputados, eu queria, assim, a gente já está quase terminando, que vocês comentassem o uso da água. Sim. Porque assim como a agricultura tem esse consumo muito maior do que o consumo humano, que garantias que pode ter, Bom, isso foi muito já posso até encerrar, discutido, né, no fórum sobre Sim. o consumo humano e o consumo para a agricultura. Há alguns mitos em relação à água. Eu sou extremamente pragmático. Eu diria que eu não sou tanta sabência do Edmilson de estudar, tenho só graduação e especialização, mas a água, ela quando esse sistema de gestão das águas, com comitês de bacia, começando do rio pequeno até chegar no oceano, né, existe primeiro, para qualquer atividade agrícola ou atividade urbana, tem que ter uma outorga. Significa que o poder público autoriza você a utilizar. Sim. Essa autorização, ela já define uma quantidade para o consumo humano e para dessedentação, para o consumo animal. A partir daí é que se pode ou não utilizar essa água. Então, é preciso cumprir essa lei. Cumprindo essa lei, aí evidentemente que quanto mais o Brasil puder desenvolver para garantir segurança alimentar de forma sustentável a tecnologia da irrigação, tem países como Israel que não chove, aliás, e utiliza e produz alimentos com alta qualidade. Então, eu defendo que a irrigação, ela não é o problema é 50% da água utilizado nas cidades brasileiras não tem tratamento, os 50% que tem tratamento só a metade que é adequado, então, ou seja, como 10% só do esgoto brasileiro recebe tratamento. E aí, Edmilson, a Organização Mundial da Saúde tem outra informação importante que nós podemos agregar aqui em relação ao uso da água. 70% das doenças no mundo são veiculadas pela água através do esgoto urbano. Então, deputado Edmilson. Retomando coisas importantes aqui, consensuais, inclusive. Quando o Zé Silva fala da assistência, há órgãos, e ele, inclusive, é funcionário da Emater, né, em Minas, que são estaduais, mas há um sistema nacional. Mas, claro, que um grande produtor, ele tem os seus agrônomos veterinários. O grande problema é o pequeno produtor, daí a importância da assistência técnica. E a lei nacional que cria o sistema, ela possibilita incentivar, daí a necessidade desse debate avançar, né? Porque não adianta estar na lei e não ser cumprido. Na comissão assim, né? Porque com o princípio da integração, entre as atividades, mas também entre os entes federativos, já que é um sistema nacional. Porque eu acabei de falar em Minas, Espírito Santo e Bahia, não é isso? Mas se eu falo, por exemplo, em recursos hídricos, em aquífero, Guarani eu falo em 3 países. Se eu falar no aquífero Solimões, ele pode ser motivo de uma guerra entre Peru, Colômbia e Brasil. E talvez seja o maior aquífero do planeta. Ou talvez, né, a união dos 3, né? Ou talvez a união dos 3, exatamente. Então, tudo depende da política, né? Então, esse é um aspecto importante. E eu sou arquiteto, mas sou professor da Federal Rural, professor dos agrônomos e dos engenheiros florestais. Então, nesse sentido, assim, temos uma experiência diferenciada, mas a consciência da importância da assistência. Agora sim, respondendo para concluir a tua pergunta. A carne bovina, cada quilo, olha lá, consome 15.400 litros desde a produção. O chá verde, vou pegar a carne suína, 6.000 litros. Mas aí o arroz, 2.500 quilos? O arroz 2.500. Em torno de 2.500 litros para cada quilo consumido. Né? Mas eu peguei aqui, eu nem anotei, rapaz, uma calça jeans, ela vai para quase 13, não, uma calça jeans, 10.850 litros. Por quê? Você está falando desde a produção do algodão até a indústria do produto, digamos, de vestuário. Né? Então, realmente, a água é muito importante. Né? E a irrigação, não há possibilidade de produção agrícola, seja a produção perene, seja a produção da mandioca, do milho, que obedece um ciclo aí mais curto, de no máximo 180 dias. Daí a importância de nós termos uma lei, né, que respeite esse ciclo da água e os ciclos das culturas, mas ao mesmo tempo viabilize respeito, digamos assim, aquilo que é direito de todos.
porque há investimento público. Tá certo, deputados. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no programa. E o Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. O tema foi o Plano Nacional de Irrigação. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre o tema na Câmara. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou Regina Assunção e esse é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência. Até mais.